Josivaldo da França Pereira. Minha professora de Psicologia da Educação da Faculdade de Filosofia costumava dizer que de médico louco e psicólogo todo mundo tem um pouco. Menciona esse fato somente para salientar que a psicologia é apresentada neste artigo, uma adaptação nossa do livreto. O bom professor conhece os seus alunos. Não é a psicologia no sentido técnico do termo, apesar de reconhecermos a importância da ciência psicológica. Trata-se apenas da psicologia da sala de aula, daquela aprendida principalmente na convivência com os alunos. Neste artigo, tentaremos ajudá-lo a conhecer melhor os alunos de sua classe de escola dominical. Possui um conhecimento profundo das características e necessidades de seus alunos, imprescindível para o ensino eficaz e bem-sucedido. A característica das crianças de 1 ano a 3 anos. A construção começa pelo alicerce, como o nosso alvo é construir Cristo na vida das pessoas. Começamos pelo alicerce que são as crianças de 1 a 3 anos. Neste artigo, gostaríamos de ver suas características, de maneira como conseguiríamos alcançá-la usando a palavra de Deus. Isso talvez soe estranho aos ouvidos de alguns, porém a verdade é que a criança, nesta idade, pode captar muitas verdades acerca de Deus, por causa do instinto de busca de Deus que existe em todo ser humano. Damos muita importância a esta idade, porque dela Deus pode receber muito louvor. Fisicamente, então, estão crescendo rapidamente. Seus músculos de ação, por isso são turbulentas. Elas se cansam com facilidade, necessitam de longos períodos de descanso. 1 a 2 anos, as crianças agem impulsionada pelos músculos maiores, mas caem quando tenta andar rapidamente. Quebra tudo que tenta alcançar, porque os músculos menores não se desenvolveram e não há uma perfeita coordenação motora. Por isso, todos os brinquedos devem ser fortes, grandes e leves. Aos 2 anos, gosto de enfileirar objetos, cadeira, brinquedos, etc. É hora de ensinar a usar o vazio para sua necessidade física. Paciência e calma são essenciais nessa fase. 3 anos. Os músculos menores estão mais desenvolvidos. Tem uma coordenação motora mais equilibrada. Consegue equilibrar-se, controlar o próprio corpo. Por isso, até no seu braço. Não fique bravo por isso. Sob sua supervisão, deixa de pendurar-se e balançar-se, pois isso faz parte do seu crescimento normal. Não seja um empecilho para o seu crescimento. Gosta de brincar com argola, de plástico, latinha, etc. Mas além de enfileirar, já consegue também empilhar os brinquedos. As crianças de 1 a 3 anos adoecem com facilidade. O ambiente de sala deve ser o mais sadio possível para evitar os contágios. Mentalmente, são curiosa e investigadora por estarem começando a conhecer as maravilhas que Deus criou. 1 a 2 anos, sua atenção é limitada, 1 minuto a 2 no máximo. A mente cansa logo, fala pouco, mas entende quase tudo. Não tem habilidade de fazer perguntas, observações engenhosas. Devemos nos lembrar de variar as atividades, contar história ou falar rapidamente sem entrar em detalhes. Não esperar que ela participe ativamente da aula, respondendo todas as perguntas, nem perguntando. Ela entende mais do que fala. 3 anos, o que é isso? É a pergunta mais comum entre elas. Não tem noção dos dias da semana, gosta de repetições, fala mais palavras, gosta de explorar o desconhecido, quebra a asa do avião para ver o que tem dentro.
Arranca a perninha dos bichinhos para ver de quem é feito. Para aproveitar essa curiosidade aguçada, prepare uma mesa com as coisas que Deus fez e vá sempre acrescentando mais objetos. Deixe a mesa sempre coberta com plástico para evitar estragos. A criança fala através de frases, mas sua mente está geralmente adiante do que diz. Não ajude nem apresse para encontrar palavras. Ouça pacientemente, custe o que custar, por causa da infiltração da TV, sua maneira marcante de comunicar-se. As crianças dessa idade hoje falam muito mais que no passado. Mesmo assim, nunca se esqueça de que ela tem apenas 3 anos e é uma criança. Social e emocionalmente, são sensíveis, gostam de falar, de agradar, de ser agradada, precisam de atenção de todo mundo, chamam a atenção de todos, sendo ou muito bons ou rebelde demais, gritam, choram, são egoístas ao extremo, etc. Consegue perceber o humor do professor pelo timbre de voz, sorriso, contato corporal. Nossa, tudo isso. 1 a 2 anos, certos incidentes ficam gravados na memória da criança para sempre. Ela pode não querer ir à escola dominical porque um coleguinha bateu nela na saída, ou porque teve uma impressão má da professora. Todas as vezes que sabe que terá de ir à igreja, começa a chorar. Demora muito para se ambientar em uma nova situação. Ela se retrai e torna-se agressiva. Exemplo, quando se separa da mãe pela primeira vez para ir à sua classe. Chora porque pensa que vai perdê-la ou que ela vai embora. Leve até a classe da mãe, mostra que ela ainda está lá. Após várias tentativas, se não se acostumar com a ideia de separar-se da mãe, traga um guarda-chuva ou capa ou bolsa da mãe e deixe-a na sua classe. Assim a criança vai sentir que ela não foi embora. Nunca diga você é um menino grande e ainda está chorando. Veja todas as crianças ao seu redor olhando. Você não tem vergonha? Ante-abrace a criança que tem o nariz escorrendo e os olhos cheios de lágrimas. Limpos com um lenço, mostre a ela brinquedo, figura ou livros. Ela precisa de segurança. Ela se sente mais segura e ajustada na escola dominical quando é saudada todos os domingos pela mesma ou mesmas professoras. Não consegue ainda brincar com o grupo, ela brinca sozinha no meio do grupo. Nunca espere que todos brinquem com ela. Ela não sabe brincar em conjunto. Aos 3 anos, gosta de estar entre outras pessoas, não tem muito problema para ficar longe da mãe. Se consegue se ajustar ao meio ambiente, também gosta de brincar sozinha no meio de todos, mas já consegue brincar com os outros. É egoísta, pode derrubar os blocos espalhados por outros meninos para aumentar sua própria construção, pode pegar as bolachas e colocar a maioria na boca só para não dar para os outros. Por outro lado, gosta de ajudar os outros, se sente alegre em fazer, por exemplo, dá sua boneca para as meninas que estão chorando e diz palavras de consolo. Não gosta de ser mandada, mas fará muitas coisas se você as sugerir de maneira clara e diretiva. Exemplo, olhe o relógio, está na hora de guardar as bonecas na cama, os blocos dentro das caixas. Tic-tac, tic-tac, vamos todos trabalhar. Tic-tac, tic-tac, um pouco mais é descansar. Tic-tac, tic-tac, um pouco ali, um pouco aqui. E terminar, obrigado, obrigado, e até outro dia começar. Espiritualmente, por causa do instinto de busca que existe no ser humano, ela deseja ter sede de conhecer o Deus vivo e atuante. Ela aprende a conhecer a Deus através das palavras e ações das pessoas que o cercam. 1 a 2 anos, tem capacidade para entender e experimentar o amor de Deus. A criança aprende essa verdade ouvindo, vendo, experimentando. Leva tempo para ela ganhar a noção de uma verdade, mas um pouco aqui, um pouco ali, e ela consegue aprender. Isaías 28, 10, 13. Aos 2 anos de idade, gosta de orar e dizer palavras simples
para Deus. Aprende a agradecer a Deus quando as pessoas ao seu redor assim o fazem, dando graça a Deus por todas as coisas. Efésios 5:20, exemplos. Vamos agradecer a Deus, porque João está só se referindo e não precisou ir para o hospital, porque no próximo ele já estará aqui para aprender das coisas de Deus. A prova de que ele aprende é que durante a semana ela tenta controlar os cânticos aprendidos, desafina e inventa palavras, mas canta com alegria. 3 anos, seu interesse por Deus continua crescendo. Gosta de ouvir contar que Deus criou tudo, flores, frutos, sol, chuva, noite, dia e os animais. Nessa época começa a ensinar que Deus criou o corpo, por exemplo. Deus não foi bom de nos dar mãos fortes para podermos colocar os blocos dentro da caixa. Deus nos deu ouvido e por isso podemos ouvir essa bonita música que fala de Jesus, não é? Mesmo olhar pela janela num domingo chuvoso pode dar ocasião para uma conversa. Deus é bom de dar esta chuva tão boa que ajuda as plantas a crescerem. Vamos agradecer a Deus por esta chuva? O que como ensinar as crianças de 1 a 3 anos? De 1 a 2 anos. A melhor maneira de ensinar a criança nessa idade é usar a conversação dirigida, isto é, conduzir cuidadosamente a conversa e o pensamento da criança na direção de uma verdade bíblica ou do objetivo da lição. Exemplo, quando ela consegue virar a página de um livro, diga que Deus fez suas mãos e é por isso que ela consegue mexer naquele livro. Quando uma criança aparece com uma blusa bonita, diga como Deus é bom de ter feito um pano tão macio e quentinho. Vamos agradecer a Deus por essas blusas. Se ela desejar tirar a blusa porque ficou com calor, aproveite para dizer: você já imaginou se Deus não tivesse feito sol? Morreríamos de frio. A Bíblia se tornará um livro especial para elas, se a professora ou os pais assim lhe ensinarem, falando-lhe sobre a Bíblia ou deixando que ela carregue com cuidado e respeito. Exemplo, eu vou segurar o seu dedinho e colocá-lo sobre a Bíblia, no lugar que diz Deus me fez. Jó 33:4. Assim ela vai aprendendo as coisas de Deus. 3 anos. Use cante com gesto que ela possa participar livremente. Exemplo, história da criação. Deus fez a lua. As crianças fazem um círculo com as mãos. Deus fez as estrelas. Mexer com os dedinhos. Deus fez tudo isso e colocou no céu. Apontar o dedinho indicador para o céu. Deus fez o sol, faz o círculo com as mãos, as árvores, erguer as 2 mãos para cima, as flores, abaixar até o chão, os passarinhos voam no céu que Deus fez, usando as mãos, fazer a conta que estão voando. Características das crianças de 4 e 6 anos. É nessa fase entre 4 e 6 anos que as impressões mais profundas, provindas do ambiente em que a criança vive, estão se interiorizando nela, para depois serem externadas através de ações e reações, inclusive na fase adulta. É uma idade propícia para entender a realidade de Cristo e sua atuação na vida diária. A criança poderá entender, sentir e viver Cristo se isso lhe foi ensinado através de palavras e atitudes. Procuremos então conhecê-la para ajudá-las a encontrar com Cristo, a ter uma vida que agrada a Deus. Fisicamente, crescimento muito rápido, os músculos estão se desenvolvendo, dando assim um melhor controle motor. Consiga equipamentos adequados, como por exemplo cadeiras baixas, para que os pezinhos não fiquem balançando, mesas de altura apropriada para que a criança não tenha que ficar pendurado ou de pé para escrever. Desenhar ou brincar. Materiais com figura ilustrativa e objetos de borracha devem ser grandes. As tesouras pequenas e sem pontas são as mais aconselháveis. É ativa e, como consequência disso, cansa-se facilmente. Seus olhos ficam ardendo, seus ouvidos cansados quando ouve e vê algo por muito tempo. Apesar de ser tão ativa,
e aparentar saúde inabalável, é sensível e sujeito a doença. Deve-se providenciar atividades variadas e incluir um período de descanso ou de atividade que exija menos esforço. Mantenha a sala sempre bem iluminada, fale pouco e de maneira clara. Modifique o tom e entonação da voz dependendo dos personagens e circunstâncias. Para evitar que a criança transmita ou contraia alguma doença, esteja sempre alerta e verifique se algum aluno está com alguma doença contagiosa, como catapora, sarampo, rubéola ou qualquer outro sintoma que revele possível doença. Mentalmente, responda todas as perguntas de maneira simples e verdadeira, pois a criança dessa idade ainda é indagadora, curiosa e está pronta a aprender. Com a sua atenção é limitada, variada, de 5 a 10 minutos, diversifique as atividades, jogos, descansos, cânticos, chances, limpeza da sala de aula, guardar os brinquedos na caixa, etc. Tem boa memória, mas não tem noção exata de tempo nem a distância. Sua mente é ativa e quer expressar o que pensa, mas não sabe como. Socialmente, gosta de estar com os outros e é capaz de brincar em conjunto. Promova então atividades nas quais todos brinquem juntos. Não utilize atividades de grupos em que seja preciso construir algo definido. Raramente dará resultado, pois ela não consegue continuar o que o outro já começou. A tendência é de destruir. Nesta idade, muitos já estão demonstrando qualidade de liderança, enquanto o outro só age baseado em sugestões. Encoraje os líderes a tomarem a liderança, mas não egoisticamente, e proporcione oportunidade para que outros liderem também. É egoísta e pensa que tudo lhe pertence. Procure ensinar-lhe a importância de ser cordial e amável com os outros. E também os princípios bíblicos de posse. Deixe claro que Deus se agrada quando dividimos nossas coisas com os outros. Exemplo do menino que deu os pães e os peixes a Jesus. Proporcione a oportunidade de dar e receber. Deseja a aprovação do grupo e dos adultos. Elogie sinceramente quando fizer coisas certas. Se fizer algo errado ou mal feito, em vez de dizer, eu sabia que você iria fazer isso, diga, não está bom como os que vocês costumam fazer, mas sei que consegui fazer melhor. Consegue fazer melhor. Gostei muito do verde da grama, ou gostei de ver como você caprichou no telhado. Gosta de palavras e piadas tolas, ria, se for inocente ou sem afetação pessoal. Divertir às custas de defeitos físicos de outras pessoas ou da dificuldade de alguém aprender a língua dos pais. Chama-se uma à parte e explica-lhe com amor se o tom de recriminação que aquilo fere a outra pessoa. Pode dar uma explicação dependendo do caso de como aquele menino ficou daquele jeito. Converse com uma criança de cada vez. Em caso de disciplina, isso dá mais resultado do que falar ao grupo. Emocionalmente, proporcione um ambiente calmo, não grite nem crie uma atmosfera carregada com imposições e antagonismo. Resultado de uma disciplina muito rígida, pois a criança é sensível e essas emoções são intensas. É capaz de controlar o choro, encoraje-se quando esfolar o joelho com consequência de uma queda, simplesmente colocando a mão na cabeça dela, dizendo, puxa, como você cresceu. Muitas de suas ações são permeadas de uma atitude egoísta, invejosa e ciumenta. Evite mostrar favoritismo, elogiando sempre o trabalho de uma criança, só ou dando oportunidade apenas para alguém fazer determinadas coisas. É explosiva, nunca lhe peça algo que esteja além de sua capacidade, pois quando não consegue realizar a tarefa, ou chora ou fica desanimada e fica com um gostinho amargo de derrota. É bondosa, gosta de ajudar os outros, desde que isso não traga ameaça para si. Ensina a repartir as coisas e a mostrar o amor e a simpatia pelos outros, orando, dando ou fazendo algo. É teimosa, bate
o pé quando as coisas não saem como ela quer, ou quando é obrigada a fazer algo que não quer fazer. Aprenda a boa arte de sugerir as coisas firmemente, mas sem rispidez. Exemplo, em vez de dizer guarde os brinquedos, porque já vamos ouvir a história, diga, chegou a hora de ouvirmos mais uma parte da história de Jesus. Quem gosta de ouvir a história de Jesus? Então vamos todos guardar os brinquedos na caixa antes de ouvir a história. É medrosa demais, evite dizer, se você não ficar quieto, vou falar com a sua mãe. Evite a história que cause medo. Então veio um homem baixinho, de bigode, com um chapéu preto na cabeça. Ele veio devagarzinho e Zup agarrou o missionário e ele gritou, haha, além de ficar com medo, ele vai pensar que todo homem baixinho é um bandido que agarra as pessoas.